Doutora Lu, socorro! O que eu faço? Meu bebê não está dormindo bem ainda. Ai, meu Deus, esse é uma das principais queixas da mãe, não é verdade? Então, por isso que eu vi e resolvi gravar esse vídeo com 5 dicas para o bebê dormir melhor. Então, vem, assiste esse vídeo aqui comigo. Estou passando por aqui para falar com vocês sobre as 5 principais dicas para o bebê ter noites melhores. Não só os bebês pequenos, tá? Essas dicas servem para qualquer criança, até criança de 2, 3 anos, até 4 anos está valendo. São dicas importantes. Então pega o caderninho aí e a gente vai anotar e pensar. Essas dicas são para você pensar como está sendo na sua casa, na sua rotina, na sua vida e na vida dos seus filhos. Tá? É claro que em um vídeo eu não vou resolver o problema de sono do seu bebê e eu nem tenho essa pretensão. Esse vídeo tem o objetivo de você pensar, né, e ver, opa, eu estou errando nesse ponto, opa, eu posso melhorar naquele outro. É para a gente fazendo autorreflexões e fazendo assim planejamento, a gente vai conseguir melhorar o sono do bebê. Muito bem, primeira coisa e primeira dica que eu quero falar é a importância dos horários. É super importante a gente ter um horário consistente, a gente ter realmente uma rotina na hora de colocar as crianças para dormir. E o duro é que se a criança já desperta muito à noite, a gente tem que ser ainda mais firme, disciplinado mesmo nesse horário. Não pode segunda dormir às 9, terça dormir às 10, 11, sábado dormir às 11. Não, o certo para a gente conseguir arrumar mais fácil, para a gente conseguir ajustar o relógio biológico das nossas crianças, para que elas tenham noites melhores, a gente teria que perceber qual é o horário que a criança tem um sono e já fazer a rotina antes desse horário, para que a criança esteja de fato dormindo quase todos os dias, se não, pelo menos tentarmos 7 dias por semana seria o ideal no mesmo horário. Ter pouca flexibilidade no começo ajuda com que a gente conserte, entre aspas, o sono da criança depois. Mas se a criança depois já acostumou e está se adaptando e está dormindo melhor, a gente pode ser mais flexível. Mas nesse início, a gente ter uma rotina e ter horário de segunda a segunda é fundamental. Ah, doutora Lu, mas aí eu não vou aproveitar meu sábado? Calma, vai ter épocas da vida que você vai sim, mas são escolhas, né? E a gente tem que escolher nesse momento, se a gente quer um sono melhor, manter uma rotina e um horário consistente e disciplinado, tá bom? Outra segunda dica, a gente tem que incentivar cochilos regulares todos os dias nas nossas crianças. E o ideal é até 4 anos. O cochilo de dia é fundamental para que a criança possa dormir melhor à noite. Tem gente que acha que o cochilo de dia vai atrapalhar o sono à noite. Não é verdade. Já ouviu a frase que sono puxa sono? É sim. Quando a gente consegue estabelecer um cochilo de dia mais regular, a gente consegue imediatamente já melhorar a qualidade do sono noturno. O que não pode é que esse cochilo de dia seja muito próximo à rotina da noite. Aí não, né? Porque aí vai emendar. Então é importante, como é que está o cochilo de dia aí na sua casa? Faça uma planilha de segunda a sexta, né? Ou então de segunda a segunda. Como é que foi todos os dias? O ideal seria você anotar qual é o horário que você está fazendo e quais estão sendo os horários do cochilo. Quando você vai anotando, você vai tirando um diagnóstico. E aí a gente vai ficar mais fácil a gente fazer um tratamento. Sem diagnóstico, você não vai poder melhorar e intervir no processo da sua casa. Muito bem, terceira dica. Crie um ambiente favorável para uma boa noite de sono. É muito importante que a criança tenha de dia claridade, os ruídos da casa normal, mas à noite, principalmente no ambiente onde não vai dormir, tem que um ambiente mais sereno, mais tranquilo, mais escuro. Não é para deixar a luz acesa à noite, porque atrapalha a melatonina. Não é para acender a luz quando você vai fazer a troca de fralda. Às vezes só um abajuzinho baixo ou então a luz do corredor. Um mínimo de iluminação noturna, para a gente não interferir. E também é muito importante que a gente tenha a nossa casa e a criança dormindo num ambiente mais arejado, fresco. Criança nenhuma consegue dormir de calor.
né? Às vezes os pais acham que a criança tem sempre frio, mas a criança tem muito calor também. Então, assim, é importante a gente ver a questão da temperatura. E uma das coisas que é muito importante nessa dica é não colocar a televisão e o computador no quarto da criança, onde a criança dorme. Tudo isso e vai estimulando e piora muito a qualidade de sono. O certo seria estar fora do quarto. Não comece com esse hábito de cedo, que isso é terrível para a higiene do sono. Tá? É muito melhor que tenha um ambiente mais sereno. E é claro, à noite procurar já serenar também as brincadeiras, né? Não adianta você ficar brincando de cabo de guerra com a criança e em 5 minutos agora é hora de dormir, tem que dormir pronto. Não, né? Pelo menos 1 hora antes da hora que você marcou para ser a hora de rotina e dormir, já tem que ser uma coisa mais calma, né? Tem que estar um ambiente mais calmo. Então, a quarta dica, que tem a ver com o que eu estou falando, que é relaxe seu filho para ele dormir melhor. Se você agitar, acelerar a sua criança com brincadeiras através da televisão, através do celular, tudo isso agita a criança, aí vai ser mais difícil da criança pegar no sono. Então, minha dica é o seguinte, leitura. Leia, sabe, historinhas. Melhor ainda se for historinhas com fundo de moral. Moral, valores humanos, honestidade, amizade, sinceridade. A minha mãe lia comigo, sempre na cama, um livro que chama Para o Resto da Vida. Procurem no Google, Para o Resto da Vida. Eu vou botar a foto aqui na capa para vocês, a foto mais nova da capa, né? Porque na minha época a capa era diferente. Eu li esse livro com minhas filhas e eu explicava uma historinha. Não interessa que minha filha tinha 2 anos, eu já ia contando a historinha e ensinando o fundo moral. É uma hora da gente já colocando a educação, colocando os valores, colocando a religiosidade, né? Porque isso tudo é muito importante, faz parte da educação. E também vai serenando. Você ler um livro, você fazer uma massagenzinha no pé, com um olhinho essencial. Olha que delícia! Você fazer a sua oração, fundamental orar. Eu sou muito pró de oração, independente da religião. A gente se conectar com essa energia divina, se conectar com essa sabedoria, com essa natureza espetacular, tudo isso alimenta, deixa nosso ambiente da casa muito melhor e protege o sono das crianças, né? Quem acredita, como eu, em anjo da guarda, chamar ele pertinho dos nossos filhos, tudo isso vai relaxando e preparando para que a noite seja melhor. E colocar uma música suave também. E a quinta dica e última dica, a que a gente vai falar hoje, é a gente criar para a criança, principalmente a criança maior de 8 meses, tá? Nos primeiros 6 meses eu não recomendo. Prefiro que seja um pouquinho mais velho. A gente criar para ela um objeto querido, gostoso, para ela ficar aconchegado à noite. É o que os médicos, psicólogos chamam de objeto de apego ou objeto de transição. E eu fiz isso com as minhas filhas. Eu não sei gastar dinheiro. Eu fiz um rolinho, sabe? Sabe como se fosse uma almofada de rolinho assim? Quando elas eram pequenas, eu colocava embaixo do pé delas para elas terem um apoio, como se fosse um rolinho. E depois elas cresceram, elas seguravam aquele rolinho na mão. Não era muito grande, porque tem que caber da mão da criança, todo objeto de transição tem que caber na mão da criança, tem que ser macio e gostoso no toque. Então ele tem que passar calor. Tem que passar aquele calorzinho gostoso, não é que vai passar calor, né, gente? Mas eu tô falando, tem que passar aquele aconchego, aquele gostosura. Mas eu vou gravar um vídeo só sobre esse assunto, sobre o objeto de apego e transição. Muito bem, essas 5 dicas para vocês são muito valiosas. Então siga, mas antes de você seguir, faça um diagnóstico. Como é que tá o horário de dormir? Faça uma planilha de segunda a segunda. Como é que tá? O que a criança está cochilando ou não está cochilando? Como é que está o sono diurno? Terceira dica, como é que está o ambiente na casa, principalmente antes da criança dormir? Quarta dica, o que a criança faz imediatamente antes? Como está sendo essa rotina? Né? Como é que está sendo essas atividades? E assim, tem algum objeto ou não tem? Faça esse checklist dessas 5 dicas. Isso vai fazer grande diferença. Tenho certeza. E eu tenho fé também, porque é muito importante que a criança sinta segura para conseguir dormir. Se a criança está num lugar agitado, se a criança está num lugar com perturbações, até a energia fica pesada, a gente não consegue relaxar. A criança precisa se sentir confortável, por isso é muito importante seguir as dicas que eu te dei aqui hoje. Um beijo no seu coração, continua aqui no canal, que tem mais. Um beijo!